Senhor. Amém. Que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês. Que abençoe sua casa, sua família. Hoje é o dia do culto da família, para nós nos reunimos aqui para glorificar a Deus por cada um dos membros da nossa família, por cada família que compõe essa congregação do Xangri-Lá, que é uma bênção. E hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor sobre o tema que está aí em evidência aí no nosso telão. O tema é o poder da mesa preparada. Vamos falar junto, irmãos? O poder da mesa preparada. Aleluia. E para basear a mensagem, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Os irmãos que estão atrás da pilastra, que não conseguem enxergar aqui, não conseguem me ver, e não conseguem ver o telão, eu gostaria de pedir que vocês se deslocassem e melhorassem a sua visão aí, por gentileza. Muda de posição aí, por gentileza, para que você possa enxergar aqui, me enxergar. É uma honra para poder te ver e fica mais fácil para a gente também. Lucas capítulo 22, versículo de número 7 em diante, fala assim: Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então Jesus disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família: O mestre te diz: Onde está o aposento em que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos da mesa. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a mesa. E chegando a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que eu padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos estão aqui observando aqui no púlpito da igreja. Nós preparamos aqui com muito carinho essa mesa aqui. É uma mesa pequena que é simbólica. Geralmente as famílias começam com 2, né? Começa com 2, então vamos entender que é uma família para 2. Mas pode aumentar à medida que vai surgindo, pode aumentar o tamanho. Mas o púlpito é pequeno, a igreja é pequena, não dá para a gente fazer uma mesona. Mas a gente queria pelo menos exemplificar aqui uma mesa preparada, ou uma mesa posta, né? Uma mesa posta. A gente sabe, irmãos, que o valor que existe numa mesa tal como essa mesa, ela simboliza um aspecto de honra dentro de uma casa. E por falar em honra, eu quero convidar uma pessoa para me honrar aqui, está comigo aqui, quero chamar a Luciana, a minha esposa, para sentar comigo junto com a mesa, já que tem uma cadeira aqui sobrando, né? Então eu peço a ela que venha aqui, senta aqui comigo, por gentileza, ocupe esse espaço, e você representará a nossa família, né? A família do Xangri-Lá. Irmãos, aqui nesse texto que nós lemos aqui, irmãos, Jesus, ele estava no meio do seu ministério, chegando já ao final do seu ministério terreno, e ele, durante todo o seu ministério, o que Jesus fez? Ele andou no meio da multidão, entrou de casa em casa, comeu junto com as pessoas, comeu junto com os pecadores, fez piquenique, não foi? Fez piquenique lá nos montes, lá, quando ele chamou o povo para ir dar a instrução da palavra. Mestre, todo mundo está com fome, vamos fazer. Tem uma coisa aí, tem um rapaz ali que tem 5 pães e 3 peixinhos. Mas onde você vai? Senta aí no monte, todo mundo aí, senta na grama aí, a gente vai dar um jeito. E multiplicou o pão, fez aquele piquenique bacana, e todo mundo se alimentou junto, né? Isso aconteceu 2 vezes, uma vez foi 5.000, outras vezes foi mais pessoas ainda. Enfim, ele comeu junto com pecadores, comeu na casa de Zaqueu, comeu na casa de Levi, comeu na casa dos fariseus, enfim. Mas ele
Ele falou com os seus discípulos: todas as vezes nós estamos comendo junto com aquela multidão, mas eu quero, o meu desejo é comer junto com vocês, os meus apóstolos, aqueles 12 que eram separados, aqueles 12 que eram os mais íntimos, aqueles 12 que eram a representatividade da família dele, é aqueles que estavam com ele o tempo todo, tanto no momento de alegria, quanto no momento da tristeza, aquele que estava tanto no momento em que ele estava ali fazendo os seus milagres, quanto também estava com ele quando ele estava sendo perseguido. E Jesus fala com ele: eu desejo muito comer com vocês a Páscoa. Mas como que ele fazer, Jesus? Visto que Jesus havia declarado que até as raposas têm seus covis, os pombos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem aonde repousar a cabeça, não tem uma casa aconchegante, não tem uma casa, não tem uma mesa, não tem um lugar para recolher e para receber os seus convidados, nada. Então os discípulos falam: onde nós vamos fazer? Ele diz: olha, tem um homem, quando você vai encontrar com um homem quando entrar na cidade, esse homem vai estar recarregando uma vasilha, um jarro de água. Você vai encontrar com esse homem carregando um jarro de água, você vai falar para ele: o mestre deseja comer na sua casa. E aquele homem vai falar para você, vai apontar onde é a casa dele. E aquele homem apontou. Jesus já sabia exatamente aonde que esse moço morava e o que tinha na casa dele. O que tinha na casa dele? Uma sala muito grande, com uma mesa enorme, que cabia todos eles ali em volta da mesa. Então ele diz: vai lá, prepara a mesa lá, prepara, coloca a mesa, porque eu desejo comer com vocês. Naquele momento Jesus estava mandando, instruindo que eles fossem e preparassem aquela mesa com carinho. Não é simplesmente comer, não é simplesmente vamos fazer comida ali e todo mundo vai matar fome, não. Eu desejo, porque é um momento de intimidade que eu tenho com vocês, que eu quero ter. Afinal de contas, o meu tempo está acabando. E naquele momento, os discípulos foram ali, prepararam a mesa e fizeram aquele último momento, aquela última Páscoa, chamado de Ceia do Senhor. Eles juntos passaram aquele momento. Naquele momento, Jesus deu a sua última instrução aos seus discípulos. Naquele momento, Jesus consolou os discípulos com relação às coisas que haveriam de acontecer mais para frente. Naquele momento, Jesus preparou o coração dos discípulos para aquilo que haveria de acontecer daqui a pouco. Naquele momento também, Jesus desnudou o coração de cada um, a ponto de revelar o inimigo no meio da mesa, chamado Judas, aquele que um trairia. Jesus revelou naquele momento: ainda que vocês estão na mesa, tem alguém aqui que não deveria estar. Porque a mesa é um momento de comunhão. A mesa é um momento de revelação. A mesa é um momento de intimidade. A mesa é um momento de perdão. A mesa é um momento de reflexão. A mesa é um momento de ensinamento. E quantas vezes, irmãos, quantas e quantas vezes, nas nossas famílias, a representação das nossas famílias eram a mesa. As fotos e as lembranças que nós tínhamos quando éramos mais novos, era nós sentados às mesas com os nossos pais. Mas hoje em dia quase não se vê mais. A modernidade roubou isso de nós. As pessoas nas suas correrias